Olá, sejam todos bem-vindos à 12ª TPC da Diretoria de Ensino Região Centro para professores de anos iniciais. Hoje falaremos sobre o Conviva e quem conduzirá a nossa TPC será o Lucas e a Jaciara. Bons estudos para todos! Bom dia, professores, bom dia, professoras, muito bom dia para os coordenadores pedagógicos. Vamos dar início à 12ª TPC para os professores de ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, da Diretoria de Ensino Região Centro. No TPC de hoje, nós vamos trabalhar com um tema amplo, que é o Conviva, e, mais específico, com a questão do clima escolar. Para isso, eu vou chamar o Lucas, aproveitando para apresentar aí para os docentes, os PEC e os coordenadores já conhecem o Lucas, mas é a primeira vez, Lucas, que você vai dialogar diretamente aí com os docentes. Passo a palavra. Bom dia a todos, eu sou o Lucas. Estou aqui na diretoria de ensino, trabalhando com a pasta do Conviva, junto com a Jaciara. É a nossa primeira apresentação do tema, hoje, para as escolas de anos iniciais, anos finais e ensino médio. E é com muita alegria aí estar compartilhando com vocês as partes relacionadas ao clima escolar e à mediação que nós vamos apresentar hoje. Então, vamos para a nossa apresentação. Hoje o nosso tema principal é sobre as questões relacionadas ao clima escolar e para que a gente possa ter um diálogo sobre as dificuldades e o que nós estamos encontrando depois da volta às aulas nessa pandemia, agora esse novo normal que nós estamos vivendo. Então, é o 12º encontro para os professores, aqui da Diretoria de Ensino da Região Centro. O nosso tema principal é o Conviva. Então, aí o Conviva trabalha com esses 3 focos: a convivência de todos os atores na escola, a corresponsabilidade de cada um e também a parte relacionada às medidas de segurança. Os nossos objetivos. O primeiro objetivo é orientar os professores quanto à mediação de conflitos, suas corresponsabilidades, para a melhoria do clima e da convivência escolar. Nós vamos falar um pouquinho aí dessa situação relacionada a como nós podemos agir e como nós podemos auxiliar nas situações relacionadas aos conflitos em todos os ambientes dentro da escola. E promover a reflexão de como cada servidor pode contribuir para disseminar a cultura da resolução de conflitos. Nós destacamos 3 pontos principais, que são os pontos relacionados ao Conviva. O primeiro ponto, a convivência, a importância de existir uma coexistência harmoniosa, de acontecer a coexistência harmoniosa, a corresponsabilidade, que é a responsabilidade dividida, onde todos os atores podem exercer a função de mediador. E as questões relacionadas à segurança. Então, como que nós podemos assegurar o bom funcionamento da escola quanto à segurança. Jaci, quer dar uma palavrinha sobre essa primeira parte? Não, Lucas, está super tranquilo. Pode dar continuidade. Estou aqui acompanhando. Bom, o primeiro ponto principal é o clima escolar. Como todos nós temos notado o clima escolar na unidade que a gente trabalha. Qual é a nossa percepção de como está o clima escolar na sua unidade de trabalho? Então, eu passo para que vocês tenham esse momento de refletir. Qual é a sua percepção? Qual o sentimento que você tem em relação à sua escola?
quais são as expectativas que você tem e que se essas expectativas estão acontecendo ou não. E um ponto de análise, que é: somos ao mesmo tempo ativos na construção do clima e passivos de sua influência. Esse clima, ele vai influenciar nas nossas ações, se o clima escolar é positivo ou não, mas nós também somos responsáveis por construir esse clima. Todos os atores da escola, a equipe gestora, os profissionais que trabalham na escola, o grupo de professores e os alunos. Todos esses atores são responsáveis pela percepção e pela construção do clima escolar. Então, demonstrar a importância de cada um para que a gente possa construir um clima escolar positivo. E aí, quais são os pontos que nós podemos destacar? Foi realizada uma pesquisa sobre o clima escolar no final do primeiro semestre com diversas escolas do estado de São Paulo. E essa pesquisa, ela trouxe como resultado quais são os pontos positivos, considerados positivos para a melhora do clima, e também qual o perfil dos alunos na volta às aulas. Os alunos também são atores importantes na construção do clima escolar. Nós precisamos também enxergá-los dessa forma e entender o que tem acontecido com os nossos alunos, onde que eles mudaram tanto. Então, na primeira parte da pesquisa, o que é destacado? Que é muito importante as boas relações. Então, ter boas relações com todos os atores da escola, isso vai gerar um bom reflexo e vai ser positivo para o clima escolar. O segundo ponto é o diálogo. O diálogo, nós temos aquela questão de que nós precisamos ter um retorno dessa fala, senão vira apenas um monólogo. Então, o diálogo no sentido de ouvir e se fazer ouvir, escutado. Ouvir e se fazer escutado por todos os atores da escola. Então, é importante o diálogo com todas as partes. O diálogo do educador com a gestão, o diálogo da gestão com o educador, o diálogo dos colaboradores, o diálogo com a família e o diálogo professor-aluno, que também é muito fundamental que aconteça, tanto professor-aluno quanto aluno-professor. Terceiro ponto é a criação de um caminho de confiança. Quando você trabalha o diálogo, isso vai refletir numa maior confiança entre as pessoas. É importante que esse diálogo e essa confiança venha através de interações cordiais e cuidadosas. E aí, essa questão da cordialidade, ela é muito importante porque independe de como nós vamos receber. Na parte da cordialidade, a gente destaca que nós precisamos ser cordiais, independente se o outro será ou não. Porque a cordialidade, ela vai desarmar muitas pessoas. A cordialidade e a gentileza, ela serve como forma de você desarmar a pessoa que não está com aquele clima positivo. Então, mesmo que a pessoa não seja cordial com você no diálogo ou nas questões de confiança, é importante você tentar manter essa cordialidade. Eu sei que é muito complicado, né, Jacci? A gente também é influenciado pelo clima. Claro. E, na verdade, eu só gostaria de ressaltar que o clima escolar é tão importante que quando o clima da escola está positivo, você tem um desenvolvimento maior de aprendizagem. Mas quando o clima escolar não está tão bacana, não está tão negativo, e aí vocês percebem que eu não falo bom ou ruim, eu trabalho em questão de positivo ou negativo, por quê? Quando o clima escolar não está tão positivo, que ele está negativo, não há desenvolvimento de aprendizagem.
E o que é importante, né, todos da escola têm em mente, é que um clima escolar positivo, ele não é ausência de conflito, mas é como a escola, de verdade, vai trabalhar com esse conflito, né? Porque onde há mais de uma pessoa, provavelmente vai haver algum tipo de conflito. Passa a palavra. Entender que o conflito ele faz parte da realidade. Afinal de contas, até uma brincadeira que nós fizemos com os COIs, os coordenadores de organização escolar, que têm a responsabilidade das questões de mediação nas escolas, é que nós não vivemos na Holanda, né? Então, é normal que vá acontecer um conflito ou outro. O importante é como nós vamos resolver esse conflito. Então, aí a parte final da pesquisa é que o espaço ele precisa ser acolhedor, seguro e justo. E aí essa parte da justiça nós vamos falar um pouquinho sobre as questões das autoridades, né? A justiça como forma restaurativa para o ensino-aprendizagem. E o principal é a resolução positiva dos conflitos, que aquele conflito ele seja resolvido de uma forma com que esse conflito diminua a frequência com que ele aconteça, até chegar ao ponto de que aquele conflito não ocorra mais por aquele motivo. Você vai ter um conflito acontecendo por um outro motivo, mas aquele vocês chegaram a uma pacificação da situação, achando uma solução positiva. Bom, e os alunos? E a segunda parte da pesquisa? O que foi nos apresentado? Deixa eu só passar para o próximo aqui, próximo slide. Quais estudantes nós temos na escola? E aí vamos deixar um minutinho aí para que vocês reflitam a realidade da sua unidade escolar. Quais estudantes nós temos nas nossas escolas? Como está a relação com os nossos estudantes lá no Fundamental 1? Como está a relação com os estudantes das nossas escolas de Fundamental 2? Como está a relação com os nossos estudantes nas escolas de ensino médio, no EJA? Como eles voltaram para as aulas? São os mesmos alunos de antes da pandemia? Ou tiveram mudanças? Foram esses pontos que a pesquisa trouxe, apresentou para os pesquisados. E os principais pontos destacados sobre os alunos é que os alunos tiveram perdas de habilidades sociais e emocionais. Eles praticamente desaprenderam a viver em sociedade, em viver em ambientes com mais de uma pessoa, em interagir em ambientes onde existe uma autoridade construída, onde existem normas a serem seguidas. O segundo ponto destacado foi a questão do comportamento. E isso ficou muito fácil de se notar. Nós temos um comportamento do aluno muito mais imaturo, até pelo afastamento da escola. Então, tem algumas falas de, mas o meu aluno do 7º ano está tendo comportamento de aluno do 5º ano. O meu aluno do 9º ano está tendo comportamento de aluno de 6º ano. Eles voltaram mais imaturos. Você está tendo uma percepção correta. O que nós precisamos é tentar entender essa situação e auxiliá-los nessa evolução. E o terceiro ponto é que eles voltaram muito menos resilientes. Eles estão desistindo muito mais rápido do que o normal. É uma situação onde, no primeiro erro, eles já desistem. E isso vai interferir na aprendizagem, porque o aprender é conviver com o erro. Nós vamos errar até que a gente aprenda e acerte. Nós não vamos acertar tudo de primeira, senão não precisaria de escola. Esse ponto de mostrar isso para o aluno, essa questão da resiliência, vai refletir diretamente na construção do clima. Demonstrar que você tem preocupação com as dificuldades do aluno vai fazer com que o aluno se aproxime mais
do professor. E vai fazer com que você vá começando a criar relações de confiança, como foi mostrado no primeiro slide. E como a Jaci falou, né, Jaci, quais são os reflexos disso na aprendizagem? Aonde está refletindo? Ô, Lucas, e é bacana a gente também ter em mente de que a pesquisa foi feita com estudante, então nós estamos falando de criança e adolescente. Mas, por exemplo, no caso da resiliência, a gente também percebe isso nos adultos, né? Depois desses 2 anos aí do período de pandemia. Vamos lá. É importante a gente refletir também como a pandemia refletiu no nosso comportamento como professor, como gestor, como ator desse clima escolar. Quais foram os reflexos que aconteceram em mim? Será que eu também estou menos resiliente? Será que eu também me tornei uma pessoa um pouco mais intolerante? Será que eu também estou com dificuldades em manter a minha atenção? Nós temos vários casos de crise de ansiedade e de mudanças de comportamento relacionados à volta ao convívio, também no grupo de professores. De fato, a pesquisa não teve esse olhar de como os professores voltaram, né? O olhar foi de como os alunos voltaram, mas muito importante a gente tentar refletir como isso está agindo em nós também. E na aprendizagem, o que foi notado? Foi notado que uma pessoa mais resiliente tem dificuldade em manter a atenção. Então, mesmo com o tempo de aula sendo menor, só 45 minutos, os alunos têm tido dificuldade muito grande em manter a atenção durante os 45 minutos. Então, a perda da atenção tem sido muito grande. E sem atenção, nós não conseguimos transmitir o conhecimento. Afinal, para que exista a aprendizagem, nós precisamos que o canal de comunicação entre o professor e o aluno esteja aberto. O professor não consegue ensinar para o aluno que não quer aprender. Isso é básico. E muitas vezes o aluno não quer aprender. Porém, na verdade, pode ser que não é que ele não queira aprender. Pode ser que ele naquele momento esteja passando por uma situação onde ele esteja com diversas outras dificuldades. E aí se faz importante que a gente aponte essas situações, para que a gente possa tentar descobrir e resgatar aquele aluno. Outra situação, a perda do ritmo da escrita. O aluno, ele perdeu essa noção de escrever, da parte realmente motora, do movimento motor da escrita. Os músculos, a parte do treino, né, de você ter a escrita diariamente, com a questão da pandemia, isso foi perdido. Então, retomar esse tempo de habilidade de escrita é muito importante. Para os professores do Fundamental 1, se faz necessário um trabalho de coordenação motora fina com o seu aluno, para que ele volte a ter o domínio, ou para que ele tenha o domínio que até ele nem aprendeu a ter. A coordenação motora fina requer movimentos muito sensíveis, ações diretas nos neurônios mais periféricos. Então é importante esse trabalho realmente de trazer a coordenação motora fina de volta para as aulas. E a perda de autonomia, né? Nos seus diversos âmbitos, eles perderam a autonomia. Bom, dito isso da pesquisa, dito essa questão do clima, essa parte mais teórica, muito legal. E na sala de aula? Chegamos para a sala de aula, estamos lá com os dois principais atores da sala de aula, o professor e o aluno. Como nós podemos refletir sobre as nossas ações dentro da sala de aula? Bom, aí nós precisamos pensar primeiro nos nossos acordos de convivência.
É muito importante, na volta às aulas, nesse momento do terceiro bimestre que nós estamos vivendo, trazer de novo e construir novamente os acordos de convivência professor e aluno. Precisamos entender que cada professor tem um perfil, que nós vamos entrar na sala de aula e vamos construir junto com os alunos esses acordos de convivência. É muito importante que essa construção ela seja coletiva e que todos participem dessa construção. Também é muito importante ressaltar para o aluno que ele também é responsável por esses acordos de convivência. Ele também tem responsabilidade para que isso aconteça. A responsabilidade não é só do professor. O aluno tem a responsabilidade de entender os acordos, compreender os acordos e cumprir com os acordos, para que a gente possa evitar as questões de conflito. É claro que vão haver situações onde o professor vai precisar trabalhar nas exceções. Vão ter situações que exigem as exceções. E aí é importante a figura do professor de deixar claro que aquela situação é uma exceção e que ele tem ciência daquela exceção e que ele está autorizando aquela exceção. E quais os motivos levaram ele a considerar aquela situação uma exceção? Vou dar um exemplo clássico. Não pode ir ao banheiro na segunda aula. Ou não podemos deixar ir ao banheiro na primeira aula. Tudo bem, é um acordo de convivência. Mas pode acontecer uma emergência que você está notando claramente que o aluno precisa ir ao banheiro. E aí você, como professor, pode ter uma autorização de excepcionalidade. Tomar cuidado para que isso não seja um golpe. Mas é muito mais perigoso do que você deixar o aluno, por exemplo, se urinar dentro da sala de aula. Então é importante também ter essa corresponsabilidade dos dois lados, onde o aluno ser responsável por pedir as exceções e explicar o motivo, e o professor ter essa possibilidade de, nas exceções, agir tendo corresponsabilidade e permitir e deixar claro que aquilo é uma exceção. Para que haja entendimento de todos. E para que a gente possa entender quais são as causas e quais são as consequências daquela ação. Tanto numa excepcionalidade, era para autorizar, eu não autorizei, e a consequência foi o aluno urinar nas calças. O aluno se aproveitou da situação, desceu e não foi ao banheiro, e gerou uma situação de conflito lá embaixo. Também deixar claro que há uma consequência para a ação que ele teve. Então, o bom entendimento faz com que o clima melhore. E aí, o ponto principal que me chamou muito a atenção e gerou uma reflexão, e nós podemos usar isso para também refletir. Pode parecer inacreditável para nós, mas o óbvio tem que ser dito. É uma geração que não entende o óbvio. Certo, Jaciara? Sim, Lucas. Na verdade, nem eu acho que é só dessa geração. Eu acho que quando a gente está lidando com criança e adolescente e eles estão em processo de desenvolvimento e aprendizagem, nós precisamos o tempo todo reforçar, porque é óbvio que é mais simples, né, até que isso seja assimilado por eles. O que é óbvio para nós não necessariamente é óbvio para o outro. E eu vou aproveitar a fala da Jaciara para dizer que o óbvio precisa ser dito para todos os atores da escola. O óbvio precisa ser dito para o aluno, o óbvio precisa ser dito para a equipe de funcionários, o óbvio precisa ser dito para os gestores. Nós precisamos voltar a falar o óbvio, porque nem sempre o nosso óbvio é óbvio para a pessoa que está nos escutando. Isso faz com que melhore o nosso diálogo.
vamos dar prosseguimento aqui. E essas ações vão permitir que o professor construa a autoridade dele. Por quê? Voltando na fala do óbvio. É muito óbvio que a autoridade da sala de aula naqueles 45 minutos ou durante o período todo é do professor. A autoridade, ela é do professor. É uma autoridade temporária, pelo tempo que ele é seu aluno ali naquele momento, enquanto você está na escola como professor. Ela sim é uma autoridade temporária, mas ela precisa ser construída, porque por mais óbvio que seja, esse diálogo, ele precisa ser construído novamente. E aí a gente destaca esses pontos para vocês. O primeiro, que a autoridade ela é temporária. Você tem a autoridade sobre o seu aluno e tem a autoridade dentro da sua sala de aula durante o seu horário de aula. A partir do momento em que troca, a outra aula passa a ter uma outra autoridade. No intervalo, você tem a autoridade de professor, porque você faz parte da escola. Mas ali, a autoridade temporária daquele local é de quem está cuidando e tem a responsabilidade de cuidar do pátio. Claro que você não vai se eximir, você não vai se omitir, mas é importante a ideia dessa autoridade temporária. E quando o aluno sai da sua sala de aula e ele vai para a gestão, ou para a sala da coordenação, ou para a sala de mediação, ou para a sala da direção, a autoridade passa a ser quem é a autoridade daquele local. Então é importante entender essa questão da autoridade temporária. Destaco também que para a construção de uma autoridade, é importante que você não seja autoritário e que você também não seja permissivo. É um ponto de equilíbrio muito complexo. É uma linha muito tênue entre você encontrar o ponto ideal para que você não seja nem autoritário, nem permissivo. Porém, é importante e se faz necessário essa reflexão. Como eu estou agindo nos momentos em que eu tenho autoridade temporária? Eu sou uma pessoa autoritária? Ou eu sou uma pessoa permissiva? Eu preciso ser um pouco mais maleável em alguns momentos para não me tornar autoritário? Ou eu preciso ser um pouco mais rígido para não me tornar permissivo? Esse equilíbrio, essa busca pelo equilíbrio, vai fazer com que as nossas aulas e as nossas relações melhorem muito. É claro que vai ter momento que você vai precisar ser rigoroso. E é claro que vai haver momentos que você vai precisar ter uma postura um pouco mais maleável e trabalhar com as exceções. Nem ao ferro, nem ao fogo. Qual é o grande problema que tem acontecido nesses momentos? O grande problema é o excesso de autoridade, mas o principal problema hoje é o excesso de permissividade. Num lugar onde tudo pode, a autoridade não é construída. E quando você não tem autoridade, alguém vai ter autoridade no seu lugar. Ter essa reflexão vai ajudar muito na construção do clima escolar. Jace? Está super tranquilo, Lucas. Vamos dar continuidade. Bom, os últimos 2 pontos. A questão da mediação. O papel de mediador na escola é só do vice-diretor, antigo vice-diretor, agora COI. Não. O papel de mediador na escola são de todos os atores da escola. Qual é o ponto principal que nós precisamos ter como parâmetro? A autoridade temporária daquele momento
é o principal mediador, é quem deve mediar o conflito. Porém, para que você possa mediar o conflito, você não pode ser parte do conflito. Quando você faz parte do conflito, você perde a função de mediador. O mediador não pode fazer parte do conflito. O mediador é praticamente o árbitro da partida de futebol. Ele não pode fazer parte de nenhum dos dois times, de nenhuma das duas partes que estão em conflito. Se você, professor, se coloca numa situação de conflito com o aluno, você perde a função de mediador. E você passa a ser parte do conflito. E aí outra pessoa vai precisar mediar o conflito. Agora, quando você não se envolve no conflito, ou quando você busca uma solução para que o conflito nem sequer aconteça, aí você está trabalhando a mediação da maneira mais pura, aquela que é de evitar o conflito. E isso a gente sabe muito claramente que acontece em todas as salas de aula. Nós, como professores, temos essa procura, essa busca pela mediação. Qual é o problema que tem acontecido hoje? Por nós estarmos menos tolerantes, pelas dificuldades de resiliência, nós estamos nos colocando em situações de conflito em número muito grande. Então, é bom que a gente reflita se o nosso papel de mediador está acontecendo ou se quando nós estamos tentando mediar um conflito, nós não estamos gerando outro conflito. E é importante entender que todos devem participar dessas situações. Todos devem ter espaço na questão da mediação. Às vezes, quem vai mediar uma situação entre dois alunos é um aluno colega dos dois, que vai conseguir fazer um caminho para que aquele conflito não aconteça. Ou aquele aluno vai informar para o professor que está acontecendo um conflito para que isso não ocorra. Mas nós tentamos tudo isso e mesmo assim o conflito aconteceu. Por que que o conflito vai acontecer? Geralmente, o conflito vai acontecer por essa situação, que é quando o outro não enxerga ou não concorda com a norma. Aquela norma não ficou nítida. Então ele não sabe ou ele não concorda com a norma ou com a autoridade. E aí nós vamos ter um conflito. E quais tipos de conflito nós vamos encontrar nas escolas? Nós vamos ter 2 pontos fundamentais. Primeiro, nós precisamos ter em mente, como autoridade temporária, se aquilo é um conflito ou se aquilo é um crime. Isso precisa estar muito nítido para nós, educadores. O que está acontecendo dentro da minha sala de aula é um conflito ou é um crime? E aí, 70% dos casos relatados são apenas conflitos. E 30%, quase 1/3 das situações que acontecem em sala de aula ou dentro do ambiente escolar, são questões criminais. Passa da esfera ética, passa da esfera de acordos de convivência e vão incidir em questões ilícitas. É muito importante nós termos esse parâmetro do que está acontecendo. Quais são os tipos de ocorrência relatados? São todos esses aí. Tá? Questões disciplinares, agressão, vulnerabilidade, danos contra o patrimônio, consumo de drogas e álcool, posse de arma, assédio e abuso sexual e as outras ocorrências que atentam contra a vida. Destaco os 4 principais pontos que têm acontecido nas escolas. São situações relacionadas à violência, principalmente a violência contra a mulher,
as questões de racismo, homofobia e as questões de assédio sexual. Lembra de dizer o óbvio? Nesse momento, algumas ações são necessárias que sejam ditas com as palavras com que estão acontecendo. Olha, aluno, essa atitude sua é uma atitude racista, com todas as letras garrafais. Isso não é uma questão de conflito. O que você está cometendo é um crime. Deixar claro para todos o que está acontecendo. É muito importante. E relatar questões criminais para a equipe gestora. Principalmente, as ações criminais, as situações que envolvem crime, não podem ficar escondidas na gaveta. Não podem ser omitidas. Todas elas. Bom, aconteceu um crime. Como nós devemos agir? São dois caminhos. Um caminho para a vítima, o outro caminho para o transgressor. Para a vítima é importante o acolhimento. A vítima não pode esperar. O transgressor vai aguardar, vai esperar e vai cumprir as questões relacionadas à atitude que ele teve. A vítima não. A vítima precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela não pode ser interrompida. É fundamental que a escuta seja muito bem feita e relatada, para que a vítima não precise relatar aquilo novamente e relembrar do que ela está acontecendo. É muito importante ouvir a vítima para saber quem é o transgressor. Pode ser que o transgressor seja a família, então talvez não seja a primeira solução chamar a família, porque pode ser que o transgressor esteja dentro da família. Por isso é importante ouvir claramente a vítima, não menosprezar o que ela está sentindo. Aquilo que é pequeno para nós pode ser um grande problema para o aluno. E aí entra as situações relacionadas às tentativas de suicídio. Sim, nós estamos em um momento em que estão acontecendo casos de tentativa de suicídio em escolas, e é importante que a gente tente identificar isso, usar a nossa inteligência emocional como adulto da relação, para poder auxiliar o adolescente e a criança, fazer os registros e procurar uma boa resolução para o conflito. É muito importante atender a vítima. E aí sim, como eu vou lidar com um transgressor? Essas orientações foram passadas para a equipe gestora, mas é importante que os professores também conheçam. É importante ouvir o transgressor, questioná-lo para descobrir a causa. Às vezes, ele foi usado por uma outra pessoa que deu a ideia, e aí nós precisamos descobrir quem foi que deu a ideia, apresentar as consequências daquela ação, aplicar as sanções disciplinares que se fazem necessárias, reforçando que esse ponto é da equipe gestora, não é o professor que determina a questão disciplinar ou a sanção disciplinar, é o como foi definido pelo conselho de escola e o regimento da escola, reforçando que, se você faz parte do conflito, quem vai mediar o conflito é a direção da escola, e que, cuidado, você pode fazer parte do conflito sendo vítima, mas você pode fazer parte do conflito também sendo transgressor. Muito cuidado com as suas ações. Nós precisamos evitar estar em situações de conflito. Ok? Envolver a família. Aí a parte da equipe gestora tem as orientações de como vai envolver essa família e definir ações que sejam reparadoras para que aquele conflito não aconteça. Basicamente,
que nós tínhamos para passar para vocês é isso. Nós vamos mostrar para vocês agora um resumo, e a Jaciara vai dar uma reforçada nos 5 pontos de resumo da nossa TPC. Jaci, se você quiser só dar uma explicadinha rapidamente sobre esses 5 pontos, que nós já estamos finalizando o nosso tempo. Tá, vamos lá. Então, a gente, ao se deparar com conflito, a gente precisa organizar ações para refazer os acordos em conjunto, em prol da melhoria da convivência dentro da escola. Próximo. 2. A participação dos estudantes é fundamental na compreensão de regras que são inegociáveis e construção de outras em conjunto, entendendo os benefícios que traz para todos e para a aprendizagem. Não dá mais para admitir, gente, regra que vem sem ter essa participação do estudante, para que eles entendam por que as regras existem. Próximo. É preciso que as consequências tenham relação com a reparação e que mobilizem aprendizados. Consequências que sejam percebidas como castigo têm pouco efeito educativo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o peso que a gente dá para algumas sanções como estudante. Pode passar? E, inclusive, reforçando essa parte, né, Jaci, uma situação é que, às vezes, o que nós consideramos como ação reparadora para o aluno vai ser bônus. Ele vai considerar que aquilo é bom. E aí você, em vez de diminuir a incidência de casos, você vai aumentar a incidência de casos. Às vezes o aluno quer sair da sala de aula. E às vezes a punição, a melhor solução para ele é que ele fique na sala de aula, né? Então, tomar cuidado com essas situações aí relacionadas à análise se aquilo vai ter um efeito educativo ou não. Verdade. 4. É preciso lidar com o transgressor como um estudante que está em processo de aprendizagem das regras de convivência. Tá certo? Então, é muito importante ter esse olhar e não já emitir uma pena máxima em relação a algumas transgressões que, de fato, é possível ter outro tipo de comportamento. Lembrando que essas situações são situações de regras de convivência, questões de conflito. Não entra nos 30% relacionados a crime. Sim, claro que não. Sim, é necessário ouvir as razões dos seus atos, não para concordar com ele, mas para validar seus sentimentos que podem ter gerado o comportamento. Questioná-lo como você avalia as consequências de suas ações, construir com ele alternativas válidas de resoluções para o problema, levando-o a avaliar as possíveis consequências. É bacana a gente ter em mente essa questão da humanidade, né? De um ato de raiva, né? É humano, a gente não pode descartar esse lado humano do estudante ou de um adulto, né? Que a gente precise, de repente, parar e conversar um pouco. Aí o último item é que nós, como escola, precisamos ter ações pedagógicas preventiva ou preventivas, se tiver mais de uma, reparadora ou reparadoras após a questão do conflito, preventivas para que o conflito não aconteça, reparadoras para após ter acontecido, e apresentar para vocês a questão do psicólogos na educação, que é uma ferramenta do Conviva para auxiliar nas questões do clima escolar. Nós temos agora, cada unidade escolar, um psicólogo contratado com um número de horas para trabalhar durante o mês na escola, e é importante que os professores abracem essa causa e auxiliem na utilização dessas horas com o psicólogo para que a gente possa melhorar o clima escolar. Espero ter contribuído com as reflexões para que vocês tenham novos olhares dentro da sala de aula e para que esse clima escolar possa melhorar em cada uma da unidade escolar. E vamos aqui deixando o nosso abraço para cada um de vocês. O nosso muito obrigado por ter nos permitido entrar aí na escola e passar essas informações para todos.
e vamos deixar aqui no final o link da avaliação. Jaci? Também vou me despedindo, gente. Muito obrigada e pode ter certeza que vocês podem contar com a gente. Bem, agora vocês devem preencher a avaliação da nossa formação pelo link ou pelo QR Code. Uma ótima semana a todos e muito obrigada pela participação.